bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com o doutor em economia, Leônidas Eumanovic. Seja novamente bem-vindo, Leônidas. Muito obrigado, Bruno. Leônidas, eu queria começar essa entrevista pegando o gancho da publicação do seu livro no ano passado, não é? Livro esse que foi lançado em inglês e cujo título é A Ontologia e a Função da Moeda, os Fundamentos Filosóficos das Instituições Monetárias. Eu queria te perguntar, Leônidas, a respeito do seu livro e de uma investigação que você está realizando neste momento. Qual é a principal diferença entre a análise que você fez da teoria do capital nesse livro e a nova investigação que você está realizando neste momento? Bom, Bruno, o livro ele é sobre moeda. O que eu estou investigando agora, como você mencionou, é o capital. Então, existe indiretamente uma discussão sobre capital no livro, auxiliar à discussão sobre moeda. Então, na medida em que é necessário desenhar um contexto para entender moeda, existe alguma referência a capital. Enquanto o que eu estou fazendo agora, eu considero como uma decorrência do meu estudo sobre moeda. Eu entendo que o estudo de outros instrumentos financeiros, que não somente instrumentos monetários, é uma natural consequência da minha curiosidade sobre instrumentos monetários. E também o fato de eu ter me dedicado durante muitos anos a estudar moeda me oferece uma boa base para essa investigação, para essa pesquisa que eu estou começando a fazer agora sobre capital. Você escreveu um artigo, Leônidas, para trabalhar esse artigo durante esse ano em eventos acadêmicos, que é uma proposta acerca da teoria representacional do capital. O que é essa teoria e como é que você está fazendo essa abordagem acadêmica? A minha tese que eu estou oferecendo para debate e é, digamos assim, a minha primeira intervenção nessa longa discussão sobre o que é o capital, qual é a importância do capital, enfim, todas as questões envolvendo a teoria do capital. Essa minha primeira contribuição para a discussão, essa primeira manifestação minha sobre esse tema, é uma proposta é uma afirmação que os instrumentos representativos, os instrumentos financeiros representativos de investimentos de capital, eles são uma contrapartida de bens de capital, de estruturas de produção existentes no lado real da sociedade, do lado real da economia. Então, os instrumentos representativos do capital, eles representam o quê? Eles representam coisas que existem no lado real da economia. Uma maneira simples de entender isso é imaginar uma fábrica com os seus equipamentos, com seus estoques, com seus processos de produção, tudo isso como propriedade de uma sociedade anônima que é negociada em bolsa. Então, as ações dessa sociedade anônima são instrumentos representativos do capital que está aplicado nessa sociedade anônima,
que é dona dessa planta, que é dona desses estoques, que é dona desses processos de produção. Isso, como você pode ver, significa que essa representação não é uma representação direta, perfeita. Por exemplo, a mesma planta, a mesma fábrica, se em vez de estar organizada na forma de uma sociedade anônima, tivesse organizada na forma de uma limitada, de uma sociedade limitada, esses instrumentos representativos do capital dessa outra sociedade, ainda que fisicamente eles representassem, digamos, uma planta gêmea daquela de propriedade de uma sociedade anônima, não corresponderiam a instrumentos financeiros com a liquidez que tem ações negociadas em bolsa. Então, essa representação não é uma representação direta em instrumentos financeiros do que nesse lado abstrato, monetário, financeiro da economia, daquilo que acontece no lado real da economia, como esse exemplo de comparar uma limitada com uma sociedade anônima que tem os mesmos ativos demonstra. Interessante, então, é tomar isso como um ponto de partida para entender quais são essas diferenças. Entendi. Agora, como é que uma compreensão adequada da teoria do capital, Leônidas, pode ajudar uma sociedade a ser mais aberta, a ser mais livre do ponto de vista econômico? Pensa o seguinte, uma parte significativa, talvez a maior parte dos instrumentos financeiros são instrumentos de débito, são instrumentos que em português a gente chama de renda fixa, né? E entre estes, quem sabe a maior parte do estoque de dívidas que existe na sociedade é dívida pública. O que representa no lado real da economia o fato de existir essa imensa quantidade de débitos públicos? Bom, se você tem uma compreensão da teoria do capital que te ajuda a analisar como que esse estoque de dívida pública se relaciona com o que existe no lado real da sociedade, isso pode te ajudar a prevenir crises econômicas, isso pode te ajudar a sair de uma crise econômica e com isso tornar a sociedade aberta mais resistente aos seus inimigos, vamos colocar dessa maneira, mais resistente às ameaças que ela sofre. E uma das ameaças mais importantes que uma sociedade aberta pode sofrer é ela se tornar ineficiente e não satisfazer as demandas dos indivíduos. É possível perceber esses elementos que você citou que ajudam a tornar a sociedade mais livre no índice de liberdade econômica, Leônidas, naqueles países que estão ali no top 10? Eles seguem esse tipo de compreensão da teoria do capital e que ajuda isso, ou os fatores são outros? Não, eu te diria que certamente as instituições de uma sociedade aberta, quanto mais livre é essa sociedade, quanto maior garantia de propriedade privada ela oferece, enfim, quanto mais sólidas são as instituições liberais dessa sociedade, quanto mais liberdade ela oferece, certamente isso diminui as barreiras para que os indivíduos atuem eficientemente. E então, no agregado, diminuem a eficiência da sociedade como um todo. E não é por outra razão de que existe
de que existe essa correlação entre liberdade econômica e desempenho econômico, né? Na medida em que uma boa compreensão de como a estrutura de capital da sociedade se organiza, se reproduz, como é possível fazer ela crescer, ajudar o desenho de instituições liberais, certamente isso vai estar contribuindo para uma maior eficiência econômica. Bom, você citou eficiência econômica. Você conseguiu identificar nos seus estudos, Leônidas, uma relação entre essa teoria do capital e a eficiência econômica? Sem dúvida. Eu não preciso ir para os meus, digamos, para a proposta que eu estou apresentando. Isso está no curso introdutório de economia. Quer dizer, assim, qualquer estudante de primeiro ano de economia tem que... Eu posso tentar fazer um argumento mais elaborado, mas o argumento já está lá, né? O argumento é basicamente de que a liberdade de ação dos indivíduos, na medida em que os indivíduos tenham menos restrição ao uso da informação que eles dispõem, tenham menos restrições ao uso dos recursos que eles dispõem, isso faz com que o uso desses recursos econômicos seja mais eficiente e portanto, que exista uma maior eficiência econômica. E há alguma dimensão moral nessa teoria do capital, ou até mesmo na aplicação política numa determinada sociedade, Leônidas? Essa é uma questão muito interessante, Bruno. Vamos tentar pensar da seguinte maneira. Uma coisa que eu mencionei há pouco. Qual é a principal justificativa da liberdade? Qual é a principal razão pré-jurídica? Assim, qual é a base de se defender uma ordem liberal? Pessoas como eu e tu, que não precisamos ser convencidos de que a liberdade é um valor em si mesmo, nós não precisamos de uma outra justificativa. Para mim, para ti, ainda que a sociedade aberta fosse menos eficiente economicamente, ainda que a sociedade aberta produzisse menos avanços científicos, ainda que a sociedade aberta resultasse em menos confortos, eu não ia querer abrir mão da minha liberdade por essa razão. No entanto, para a maior parte das pessoas, e eu estou convencido disso, a gente pode discutir isso, mas acho que isso seria um tema para uma outra conversa, a principal justificativa da sociedade aberta é o fato de que ela produz melhores resultados econômicos. Ela oferece empregos que pagam melhor, ela produz medicamentos que ajudam a combater doenças de uma forma mais rápida, mais eficiente. Tu dirige um carro que é mais bonito, tu mora num apartamento que é mais confortável, enfim, essas coisas materiais, eu estou convencido, são a razão pela qual a maior parte das pessoas defende e apoia a sociedade aberta. Então, essa visão utilitarista, essa visão utilitária da liberdade, pode ser que para mim não seja a razão mais importante, pode ser que para ti não seja a razão mais importante, mas ela é
a fundamentação moral, ela é o critério ético pelo qual as pessoas avaliam as instituições políticas. E por esse critério de utilidade, com todas as fraquezas que essa forma de argumentação tem, tá? É a forma de argumentação que convence a maior parte das pessoas. E nesse sentido, eficiência econômica atende uma demanda moral utilitarista, mas atende uma demanda moral. Demanda moral essa que é o critério moral pelo qual a maior parte das pessoas avalia as instituições políticas. Então, dizendo isso de uma maneira muito simples, a sociedade aberta precisa ser eficiente para se justificar num regime democrático, onde as pessoas podem votar por um regime diferente, por uma forma de um regime político, social diferente. Ela precisa ser eficiente e a eficiência do uso do capital é o que vai garantir essa eficiência econômica, né? Uma boa aplicação dos recursos poupados pelas gerações anteriores, né? O bom uso deles é que vai fazer com que a nossa geração continue sendo produtiva e continue acumulando recursos para fazer os nossos filhos e netos ter uma vida ainda melhor do que nós. Na parte final do seu artigo sobre a teoria representacional do capital, Leônidas, você toca num ponto muito interessante, que são as limitações epistemológicas. Eu queria te perguntar, quais são essas limitações que existem hoje na teoria ou nas teorias do capital? A forma como a sociedade aberta se organiza, a forma como a coordenação da atividade econômica sem ter um planejamento central acontece é através do sistema de preços. Só que o sistema de preços ele dá sinais que fazem com que os indivíduos, na busca do seu interesse próprio, coordenem os seus planos uns com os outros. Essa coordenação ela não acontece assim de uma maneira direta. Assim, como é que a gente faz para que todo dia no supermercado tenha a quantidade de tomate e de batata que as pessoas naquele supermercado querem comprar? Bom, isso acontece através do sistema de preço. Quer dizer, tem um sinal que é dado para um sujeito lá no interior plantar batata, plantar tomate. Ele percebe que ele vai ter um lucro se ele conseguir produzir o tomate, portanto, botar num caminhão e levar para vender no supermercado na cidade. E o supermercado, por sua vez, sabe que vai ter um lucro se conseguir comprar o tomate ou a batata lá do produtor e botar à venda para vender para alguém na cidade que não tem que não planta batata nem tomate. Essa coordenação através do sistema de preços permite uma certa flexibilidade. Assim, ou dizendo de uma maneira diferente, por que os preços na economia não são completamente inelásticos? Quer dizer, por que os preços na economia, isso é linguagem de economista, falando em economês, né? Quer dizer, por que os preços não são completamente inelásticos? Bom, porque nem toda demanda por um produto que uma maior demanda ou uma menor demanda por um produto que o produtor percebe na sua relação com seus clientes, né, é uma consequência direta de uma mudança de preferências individuais. Pode ser que aconteça uma intervenção do governo na economia, manipulando moeda e crédito, e essa manipulação de moeda e crédito não vai ser percebida pelo produtor de uma maneira diferente num primeiro momento
do que um aumento ou uma diminuição da demanda pelo seu produto. Então, assim, não tem como se saber se uma mudança de demanda por um produto num determinado momento ou outro é uma mudança que está acontecendo naturalmente por uma mudança nas preferências individuais, se aquilo está acontecendo por causa de uma mudança tecnológica, ou se aquilo está acontecendo por causa de uma manipulação do governo na moeda e no crédito. Essa limitação de conhecimento é uma consequência da maneira como a sociedade aberta se organiza. E essa limitação de conhecimento que se aplica para toda atividade econômica também se aplica para as decisões de investimento ou desinvestimento de que trata a teoria do capital. Olha, Leônidas, a respeito das moedas eletrônicas, né, como o Bitcoin, de que maneira que esse novo elemento, né, monetário, ele desafia as teorias do capital existentes hoje? A impressão que eu tenho, Bruno, é que essas moedas eletrônicas, elas são mais um desafio às teorias monetárias do que as teorias do capital. No que diz respeito à moeda, se pensar que uma das teorias sobre a origem do valor da moeda é que a moeda, que o valor da moeda se origina no conteúdo metálico que ela tem. Na medida em que passamos a não ter mais moedas de conteúdo metálico, tem que sim encontrar uma outra teoria para explicar o valor da moeda. E basicamente se encontrou a teoria, pessoas passaram a dizer que o valor da moeda é aquele que o Estado determina que a moeda tem. Isso também se provou insatisfatório na medida em que alguns estados tentam dizer que a moeda tem um valor e as pessoas rejeitam, né? Assim, pensa no Brasil na época da inflação, né? Quer dizer, não adiantava o governo dizer que o valor da moeda era X se ninguém achava que a moeda valesse X, achava que valia X menos Y e cada dia valia menos. Então, a ideia de que a moeda cumpre uma utilidade para o possuidor, para a pessoa que carrega a moeda, que existe um valor intersubjetivo, né? que a soma das preferências por moeda de cada um dos indivíduos representa, na sua soma, o nível de preço da moeda, quer dizer, o nível de poder de compra da moeda naquele momento. E isso é mais ou menos a teoria aceita hoje em dia sobre o valor da moeda. Mas o Bitcoin ou essas outras moedas eletrônicas, para se entender qual é o valor que eles têm, tem que se entender como que se pode explicar o seu valor através dessa ideia intersubjetiva de valor da moeda, que é, digamos, a teoria prevalente hoje. Eu, pessoalmente, acredito que sim se pode. Eu, pessoalmente, acredito que as moedas eletrônicas, elas cumprem uma função que as moedas tradicionais não cumprem, que é basicamente permitir transações que não sejam controladas pelo governo. Sejam essas transações meramente informais ou ilegais. Então, na minha modesta maneira de ver, o valor das moedas eletrônicas, o valor que tem, o nível de poder de compra das moedas eletrônicas hoje, se explica por quanto essas moedas cumprem a função das pessoas poderem fazer transações que não sejam
possíveis de serem rastreadas, como aquelas que com o uso de moedas tradicionais permite. A maior demanda hoje em dia por Bitcoin acontece na China para propiciar a evasão de controles de capital. Quer dizer, a pessoa quer tirar dinheiro da China, mandar para fora da China. Existe uma lei do governo chinês que proíbe ela de fazer isso. Ela compra Bitcoin dentro da China, vende fora da China e ela consegue fazer evasão de capital sem problema, né? Sem deixar um rastro que depois o governo chinês pode pegar e botar ela na cadeia. Então, existe uma função que a moeda eletrônica desempenha. E essa função, na minha maneira de ver, explica o seu valor e explica as mudanças no seu valor. Quer dizer, quando acontece uma crise, como aconteceu em Chipre, que as pessoas precisaram demandar bitcoins para poder tirar dinheiro de Chipre, aumentou o valor da Bitcoin. Acabou a crise, caiu o valor da Bitcoin. Enfim, eu acho que a teoria monetária atual está sendo desafiada a explicar o Bitcoin. Pode ser que ela explique, como é a opinião que eu tenho, pode ser que não, mas o desafio está aí. Leônidas, para encerrar, algum projeto para publicar o seu livro em português e aqui no Brasil? Atualmente, o meu livro está em tradução para ser publicado em espanhol. E uma editora espanhola comprou os direitos do meu editor americano para fazer uma edição em espanhol, e eu estou torcendo para que ela saia agora durante o ano de 2017. Em português, por enquanto, ainda não tem nada definitivo. Tá bom. Leônidas, muitíssimo obrigado pela entrevista. É um prazer falar com você, Bruno. Muito obrigado. Obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.